resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Fala para a pessoa do lado de novo que nada é impossível na vida dela. E eu estou falando sério, gente. Eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando sério, porque eu já vi muitos milagres. Já vi na minha vida e na vida de um monte de gente. Então, a gente não fica aqui falando ideologias. Aqui nós não estamos falando de conversa que ouviu falar e que falaram. Não, esse grupo de oração não faz isso. O nosso grupo de oração, ele fala de coisas que vimos e ouvimos, vivemos. Não falamos aqui conversa fiada. Até porque nós não temos mais idade de ficar fazendo isso. Esse grupo de oração, ele é velho, né? Claro que eu não sou. Eu comecei nele, mas não sou velha, tá, gente? Mas é brincadeira. A gente, claro, envelhece sim, já estamos velhos, já estamos maduros. Começamos esse grupo como jovens, que eu comecei quando eu era jovem. Então, vivi todo o tempo aqui. E nós sempre mantivemos esse princípio. Não falamos teorias, falamos coisas que vivemos. E, às vezes, até por causa disso, Deus dá um bom treinamento para a gente, né? Então, eu vivi muita coisa na minha vida. E sei do poder de Deus. E sei, e vivo ainda, muitas coisas. E sei que Deus é maior que tudo. E sei que Deus muda a situação. E quando acontecem as coisas, eu sei que o que eu tenho que fazer é rezar. Que aí algum milagre vai acontecer. Não é Paulo? Paulo, às vezes a gente comenta isso. Acontece bastante coisa para a gente aprender a ver o milagre na nossa vida. Eu teria um monte de coisa para contar da minha vida. Mas não só da minha, mas de muitas vidas das pessoas que buscam a Deus e pedem que os milagres aconteçam nas suas vidas. E quando a gente vai vendo o milagre concreto, essa semana eu ainda estava falando para os meninos em casa, meus filhos lá. Eu estava falando assim, sabe por que eu posso... Não sei o que foi a conversa, eu falei assim, sabe como eu posso... acho que meu filho, que foi em algum lugar e estava contando, mais velho, estava contando do que ele viu lá. E eu estava contando assim, eu vi paralítico andar. Eu não estou inventando, não é? Ninguém me contou, eu vi. Eu vi pessoa levantar vários, muitos. Não é só um, nem dois, muitos. De um jeito que não seria possível andar, não, porque a perna era fininha, não tinha nem músculo na perna para andar e andou. Quer dizer, nem era nada forjado de jeito nenhum. E eu vi muitas coisas, então, não vi dentro da minha casa, mas vi outras pessoas. E esses 26 anos desse grupo de oração, quando eu e o Sidney, às vezes, e outras pessoas a gente fala, nós vimos muitas coisas. Então, quando a gente fala, peça milagre, vamos pedir que aconteça, vamos atrás disso, é porque acontece. Não é conversa fiada, não é força da mente, ou vamos fazer isso para ficar feliz. Não é ilusão, não estamos iludindo ninguém aqui não. Aqui nós não estamos para falar conversa para iludir as pessoas, não. Nós falamos do que vimos, do que vivemos. Como os apóstolos. Os apóstolos, quando saíram falando de Jesus, pregando, eles iam falando de Jesus e ia acontecendo os milagres. E aí o cego via, o paralítico andava, o outro o endemoniado era liberto, e ia acontecendo aquele monte de milagre, e todo mundo ia vendo. E eles iam. É a mesma coisa. Essa é a nossa fé. Não pode ser outra. Tá? Não pode ser outra. Esse é o nosso princípio. Esse é o nosso grupo de oração. É assim que nós vivemos e vamos continuar.
É desse jeito, porque nós vimos. E se vimos e vivemos, não podemos ficar quietos. Porque se vemos o poder de Deus se manifestar na nossa vida e na vida dos outros, não podemos fazer de conta que não está acontecendo. Está entendendo? E quando você vê que acontece, você tem certeza que Deus está ali. Você sabe que Deus está naquele lugar. Não tem como você questionar. Assim como você sabe que também tem lugar que Deus não está. Sinto muito, tá? Tem lugar que faz de conta, mas não acontece nada e não tem nada. Que a gente já está velhinho para entender isso, que tem muita coisa que é conversa fiada também. Mas aqui, é isso que nós convidamos as pessoas que vêm aqui. Você veio aqui? Então, saiba que Deus tem poder de mudar tudo. Não sei o que Ele vai mudar, não sei o que Ele vai fazer. Só Ele é que sabe, mas Ele pode mudar tudo. Ele muda a história das pessoas, Ele transforma as vidas, Ele transforma a família, Ele cura, Ele liberta, Ele tira o diabo de dentro das pessoas e da vida das pessoas. Ele faz o que Ele quiser com grande poder e autoridade. É isso que nós vimos e vivemos e o que a gente vem contar para você. E hoje a passagem que eu quero falar é uma passagem que está lá em Coríntios, que foi a passagem que Deus me tocou aqui para falar hoje. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, que eram os discípulos que vieram, né? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, mandou o Espírito Santo, aí começou a vida deles, começou de perna para o ar, porque daí começou a acontecer um monte de milagres e prodígios na vida deles, né? E aí eles saíram anunciando, e aonde eles iam, os milagres os acompanhavam. Sempre era assim. Onde eles iam, aconteciam milagres e prodígios. Qualquer um daqueles discípulos que iam pelo mundo afora, milagres e prodígios aconteciam. Assim como tem que acontecer na minha vida, na tua vida. Porque se você encontrou Jesus, quando você sair mundo afora, não precisa ser pregador. Não precisa, você tem que viver. Mas quando você for viver, onde você for, os milagres e prodígios irão te acompanhar. Seja o que for a tua vida. Porque você está com o Espírito Santo. Porque Deus vai estar com você. Então Ele vai junto, realizando milagres e prodígios. E essa passagem, ela diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Diz assim, do 12 até o 15, o 16. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Olha a última frase, né? Que força! Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. E o convite que ele faz, e o convite que eu quero fazer hoje para nós é: nós temos que decidir se queremos ser homens espirituais. Porque ele diz que não, o homem natural não entende as coisas do homem espiritual. Então, se você quiser viver uma vida natural, tudo bem. Ele também não fala não viva a vida natural, pode viver. Só que com certeza vai ser aquela vida cheia de coisa que nunca se resolve.
cheio de coisas que não vão acontecer nada. Você pode escolher ter uma vida natural também, como tem um monte de gente que escolhe isso, que é só aquela vida nada. Mas o nosso convite é que você seja um homem espiritual. Porque o Espírito Santo vai te levar de um modo diferente. Ele vai levar a tua vida de um modo diferente. Ele diz assim: o homem natural não entende essas coisas, mas o homem espiritual, ele vê o que o outro não vê. Então o nosso convite é a viver com o Espírito Santo, olhando o mundo com o Espírito Santo. Parece fácil, não é fácil, mas também não é tão difícil. Se nós decidimos, e veja que isso é uma decisão que você faz, eu quero que a minha vida seja conduzida pelo Espírito Santo. Eu fiz isso um dia na minha vida e falei, eu quero que a minha vida seja conduzida pelo Espírito Santo. Eu não quero viver desse outro jeito. Não me arrependo. Esses 30 anos aí, agradeço todos os dias. Sabe, em dezembro, quando a gente faz uma reflexão de vida, todo ano eu falo, Jesus, obrigada, porque eu fiz essa decisão. Porque a minha vida é outra vida. Porque os meus caminhos são cheios de bênção. Porque eu vejo a graça de Deus, o poder de Deus nitidamente, com bastante luta, mas com bastante vitória. E eu sei que eu fiz a decisão melhor que eu podia ter feito na minha vida 30 anos atrás já. Não me arrependo. É 30 anos, hein? Não estou falando de ontem, não. Já passei toda a minha vida, um monte de coisa aconteceu e ainda acontece. Um monte de coisas. Mas eu vejo o poder de Deus. Então é uma decisão. Você decide aí. Quer viver do jeito natural? Quer dizer, nada acontece? Continua com a fezinha? Pode ficar. Mas se você quer uma vida dirigida pelo Espírito Santo, você tem que tomar essa decisão. Eu quero ser um homem espiritual. Não estou falando de fazer curso, não estou falando de ler livro, não estou falando desse tipo de espiritualidade, não. Eu estou falando da espiritualidade que nós conseguimos pelo Espírito Santo de Deus. E que então não é muito complicado. Significa que eu devo pedir o Espírito Santo em todas as circunstâncias. Significa que todos os dias da minha vida eu devo falar, Espírito Santo, me mostra as coisas. Espírito Santo, eu quero saber as coisas com o teu olhar. Eu quero entender essa situação aqui com o teu olhar, Espírito Santo. Eu quero que você entre nessa situação daqui da minha vida. Eu quero que você entre nessa decisão aqui que eu tenho que tomar. Derramei toda a água. Eu quero que você, Espírito Santo, mostre as coisas. O Espírito Santo, que é luz, que clareia as situações, mostra as coisas. Então é uma vida contínua, não é hoje eu falo isso, acabou, o resto da vida já está tudo certo. Não, é hoje, é mais tarde um pouco, quando eu não entender o que está acontecendo, é amanhã cedo, é de novo, amanhã à tarde, e o tempo inteiro com as coisas que vão acontecendo, eu vou falando, Espírito Santo, eu quero que você me mostre, eu quero que você dirija essa situação. E aí o Senhor vai começar a te ensinar. Ele vai nos ensinando. Algumas coisas a gente vai aprendendo e daí já é rápido. Mas mesmo assim tem situações que a gente tem que parar. Qual que é o segredo? Muito simples. Não seja um homem natural. Busque o Espírito Santo. Tem uma coisa para resolver? Não vai pelo natural. Vai rezar primeiro. E perguntar para o Espírito Santo o que está acontecendo. Vai pedindo, Espírito Santo, me revela as coisas. Espírito Santo, me mostra o que está acontecendo nessa situação. O que está acontecendo aqui na minha casa, que o negócio virou tudo uma confusão. O homem espiritual busca a resposta espiritual e não a natural. Porque na natural nós temos várias opiniões das coisas. Inclusive são diferentes as opiniões de uma pessoa para outra. Não é essa. Nem a sua opinião. É a opinião de Deus. Na maioria das vezes, vou falar por mim, eu não decido as coisas assim, na hora. Fala a verdade, nunca eu decido as coisas na hora. Eu sempre vou rezar.
Talvez com uma oraçãozinha eu já sei, talvez com uma semana de oração, talvez um mês de oração. Tem coisas que são mais difíceis ainda, mas é sempre só na condução do Espírito Santo. Você tem que aprender a viver de outro jeito. Tem que aprender a ser conduzido pelo Espírito Santo. Falo aprender porque a gente não aprendeu isso. A gente aprende a fazer as coisas no homem natural, só com a opinião natural que as pessoas têm. O que eu estou te chamando é ser um homem espiritual, que é o que fala aqui. O homem espiritual, ele pensa diferente, ó. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, que nos deu, e lá para frente ele fala assim: o homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Ele decide a sua vida pela condução de Deus. Esse é o nosso chamado. E eu te garanto uma coisa, que se você buscar essa vida, Deus vai te ensinar. Deus vai ensinar a sua vida. Porque o chamado não é para esses apóstolos só que estão aqui. O chamado é para você que está aqui hoje. O chamado é para o homem que está vivendo hoje, nesse século, para viver uma vida diferente. E a decisão, gente, é tua, a decisão é de cada um. Porque você que tem que falar, não, eu não quero viver como eu estou vivendo, está muito ruim, eu quero ser um homem espiritual. Essa é a minha decisão. E começa a pedir o Espírito Santo, e começa a enfrentar a tua vida como um homem espiritual e não como um homem natural. Não precisa, então você não vai escutar a mãe, o vizinho, o amigo, a televisão, a novela, ou seja o que for, você vai escutar a Deus, o Espírito Santo. Mas é interessante, muitas vezes Deus fala pelos outros também. Às vezes eu estou procurando uma resposta, engraçado, eu ligo a televisão e olho e falo, nossa, Deus está me respondendo. O que eu estava perguntando está falando agora ali. Eu vou te falar, às vezes meia-noite, ligo a televisão e falo, nossa, como é que Deus está falando aqui um negócio que eu estava perguntando? Porque Deus é Deus. Porque Deus está acima de todas as coisas. Está entendendo? Porque não precisa nem fazer curso, Ele vai falando para aquele que quer ouvir. Ele fala para quem quer escutar. E a decisão é tua. Você quer ser uma pessoa que escuta o Espírito Santo, começa a pedir, começa a pedir, começa a pedir. É assim, começa a pedir em todas as circunstâncias. Porque Ele fala pessoalmente. E não precisa vir pedir oração para o Sidney, para Deus falar. Porque Deus vai ensinar você. Foi assim com a vida desses apóstolos. E quando eles iam pregando, eles ensinavam isso para as pessoas. Olha, você pode ser um homem espiritual, é só você buscar o Espírito Santo. Está entendendo? Fala para o teu irmão, é só buscar o Espírito Santo. Tem que pedir o Espírito Santo. E aí, ele vai te ensinar, ele vai falar com você, do jeito que ele quiser. Tem muitos jeitos aqui, tá? Sonhos, revelações, na Bíblia, através de uma outra pessoa, entendendo uma coisa que você não entendia. São infinitas maneiras que ele tem de falar. Mas você tem que viver. Porque se você não viver isso, você não vai aprender. Você tem que ver o poder de Deus se manifestar, igual eu estou falando. Eu posso falar que eu vi paralítico andar, que eu vi cego enxergar, que eu vi muita coisa na minha vida. Eu vi por quê? Porque eu fui atrás de pedir, Senhor, eu quero conhecer o Teu Espírito Santo, eu quero viver, eu quero saber o que acontece. Você tem que procurar. Se você ficar parado, talvez você não veja nada, mas você precisa pedir. Esse é o convite que eu tenho hoje para vocês que vieram aqui no grupo de oração. Seja um homem espiritual. Convida a pessoa do lado aí e fala, seja uma mulher, um homem
espiritual